o Late Bottle Vintage e o Vintage são vinhos de uma só colheita, de um só ano de vindima, portanto não são vinhos do Porto de lote. O Late Bottle Vintage e o Vintage são vinhos vinificados e envelhecidos em madeira, em balseiro de madeira, por um período que pode ir dos 2 aos 4 anos, ou seja, o vinho do Porto Late Bottle Vintage envelhece em balseiro durante 4 anos e depois é engarrafado para envelhecer em garrafa, e o vinho do Porto Vintage, por norma, envelhece em balseiro durante cerca de 2 anos e é também engarrafado depois para envelhecer em garrafa. O que é importante aqui reter sobre o vinho do Porto Vintage, e é aquele típico vinho do Porto que se diz quanto mais velho, melhor, isto porque ao ser um vinho de uma só vindima, ou seja, não tendo lote, sendo de um ano específico de vindima que foi muito bom em termos de qualidade, é um vinho do Porto, é o único vinho do Porto que envelhece em garrafa, ou seja, ele tem potencial, tem capacidade para evoluir e envelhecer na garrafa, depois de engarrafado durante 10, 15, 20 ou até mais anos. Okay? É por isso que muitas vezes escolhemos um vintage de uma safra especial, de um momento que foi importante para nós, um nascimento, um aniversário, isto porque realmente são vinhos que não têm uma regularidade muito pronunciada, ou seja, um vintage não é declarado todos os anos. Portanto, tem que ser um ano mesmo muito bom em termos de qualidade da uva e que permita declarar, ou seja, que permita ao produtor declarar como vintage. O Late Bottle Vintage, digamos que é um vinho igualmente muito bom e com muito potencial de envelhecimento, simplesmente não, em termos de características, não é um vintage. É também um vinho muito bom que resulta de um bom ano, mas é envelhecido mais tempo em madeira. Contudo, o seu consumo pode ser um bocadinho mais rápido, enquanto que o Vintage nós queremos como um vinho para guardar em garrafa, o LBV tanto pode ser guardado como pode ser consumido mais jovem. O Vintage, é realmente, faltou-me esse pormenor, o Vintage é realmente declarado pelo produtor, mas de acordo com uma aprovação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Okay? O produtor não pode simplesmente comercializar o vinho porque acha que ele é vintage, não. Tem que o apresentar como vintage ao Instituto e essa declaração tem que ser aprovada.